chegou ao primeiro. Primeiro da ordem de inscrição, pauta 3, dissídio coletivo 46, dígito 51 de 2025, relatora desembargadora Beatriz Teodoro, sustentação oral pelo advogado Bruno José Risse Boaventura, em defesa do suscitante. Com a palavra a relatora. Bom dia, doutor Bruno. Eu estou extinguindo sem resolução de mérito ao fulcro no 485, inciso 6 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo de trabalho, o presente dissídio coletivo quanto às cláusulas constantes da petição inicial, excetuando-se aquela relativa ao auxílio alimentação. No mérito, eu estou julgando improcedente o pedido de restabelecimento da cláusula de estabelecimento da cláusula de auxílio alimentação e, consequentemente, condeno o sindicato suscitante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à parte suscitada, no montante de 15% do valor da causa. Também estou condenando em custas no importe de R$ 20. Desembargadora Beatriz, um pouquinho mais próximo ao microfone, por favor. Acho que eu estou com a pilha fraca. Toda a leitura? Não. Eu acho que não dava para ouvir direito, mas aqui o voto já está disponível, né? Para os doutora, a senhora escutou? Sim, e eu acho que... Não, muito obrigada. Tá. Então, doutor Bruno, bom dia. O senhor tem a palavra. O Ministério Público vai se manifestar, excelência? Não tem aqui registrado. Tá, já houve a manifestação por escrito. Ah, sim. Tá. Então, primeiramente, um bom dia a todos e a todas, aqueles aqui presentes, os que nos acompanham pela internet. Faço esses cumprimentos na pessoa da hora presidente desse egrégio tribunal da 23ª Região, desembargadora Adenir Carranoesco, e os demais membros dessa corte. Trata-se de dissídio coletivo dos empregados da Empaer. Nós estamos aqui a tratar, tal como a relatora bem disse, a respeito tão somente da cláusula do auxílio alimentação. Até porque todas as outras cláusulas, os interesses se convergiram e isso tem registro em ata de negociação. Né? Então, muito mais atende à demanda do sindicato, à exclusão da discussão das outras cláusulas, do que propriamente a empresa. Porque era a empresa em si que queria incluir duas outras discussões nesse dissídio coletivo, que evidentemente a esse processo não haveria a devida pertinência. Em relação à cláusula do auxílio alimentação, temos assim que dizer aos senhores e às senhoras que embasamos o pedido tal como é a jurisprudência desse egrégio tribunal. Nós analisamos e rumamos o processo para efeito de segurança jurídica e confiabilidade das decisões desse egrégio tribunal. E esse egrégio tribunal, em outros dissídios coletivos, impôs às partes, tanto suscitantes quanto suscitadas, de que haveria a possibilidade de uma cláusula econômica ser atendida quando os requisitos para tanto fossem cumpridos. Quais são esses requisitos? E aí, palavras da própria desembargadora Maria Teodoro. Pujança econômica, né? Há que se comprovar que há realmente a possibilidade da empresa em pagar, e aí estamos tratando de empresa pública, então a pujança econômica se relaciona ao Estado de Mato Grosso, e evidentemente quando há a alegação de fato impeditivo pela suscitada de que não há como o impacto orçamentário e financeiro ser atendido por tal demanda de cláusula econômica, esse fato impeditivo deve ser necessariamente comprovado por aquele que o suscita, no caso, a empresa. Então, nós fizemos a análise da jurisprudência do egrégio Tribunal Regional e fizemos, então, a demanda do dissídio tal como essa jurisprudência nos apontou o caminho. E aí, evidentemente, estamos a tratar na petição de que o Estado de Mato Grosso,
como Vossas Excelências bem sabem, é o estado da nação em que há a pujança econômica de maneira mais cabal. Na sessão do Pleno passada, a sessão passada do Pleno, o desembargador João Carlos disse a respeito de fato público notório. Nós estávamos tratando lá do congestionamento dos caminhoneiros rumo a Rondonópolis. Então, acredito eu que esse fato de que o estado de Mato Grosso tem uma pujança econômica é público notório. Mas, na petição inicial, foi devidamente comprovado através dos relatórios de execuções bimestrais obtidos no site da Secretaria de Fazenda, aqui na frente, de que não há frustração de receitas, pelo menos nos últimos 20 anos no estado de Mato Grosso. E a linha, tal como se encontra no gráfico da petição inicial, ela demonstra a ascensão da arrecadação. Ela é uma linha que verte-se para cima e tão somente para cima. Evidentemente, com a sazonalidade em relação à arrecadação em decorrência da própria soja, do ICMS em relação à arrecadação em cima da soja. Mas há de se dizer de que, além de ser um fato público e notório, essa receita corrente líquida, que está comprovada no dissídio coletivo, ora aqui em julgamento, é fato esse que possibilita, sim, o estado de Mato Grosso arcar com auxílio alimentação dos empregados da Empaer. E, ademais, a suscitada alegou esse fato impeditivo. Qual o fato impeditivo? De que não haveria como a Empaer em si arcar com os valores tais como aqui requeridos da cláusula do auxílio alimentação. Porém, quando a própria empresa o fez essa alegação, junta-se o processo administrativo interno para que fosse demonstrada essa alegação. E nesse processo administrativo, pasmem Vossas Excelências, a conclusão dos técnicos é exatamente o contrário da alegação, porque a Empaer passou por um processo de demissão voluntária. Então, os técnicos chegaram à conclusão, e isso está comprovado, de que aqueles que saíram da empresa, e com esses que saíram, houve uma economia, e essa economia é proporcional ao pagamento do auxílio alimentação para aqueles que ficaram na empresa. Então, nós temos a pujança econômica, nós temos um fato impeditivo não comprovado e, pelo contrário, comprovado de que ele não existe. E, evidentemente, aqui eu tenho a ressaltar, por isso eu fiz questão de mencionar o Ministério Público do Trabalho, o parecer do Dr. Bruno, foi dado na sessão. O desembargador Guiomar bem presidiu a sessão. Lembra-se de que o Dr. Bruno, enquanto membro do Ministério Público, disse de que as empresas estatais, tal como MTI, Metamate, MT Desenvolve e todas as outras, recebem o auxílio alimentação. E por essa natureza de caráter, como o nome mesmo diz, de alimentação, era necessário que houvesse a igualdade no tratamento dos empregados públicos. Então, não haveria razão de não se pagar o auxílio alimentação tão somente para os empregados da Empaer, quando o Estado de Mato Grosso faz para todas as outras empresas públicas. Então, por essas razões, e evidentemente, calçado, fundamentado, baseado nesses precedentes que inclusive nós aqui citamos, e inclusive faço questão de citar o processo 2461 de 2023, inclusive de relatoria da própria excelentíssima desembargadora Maria Teodoro Gomes, de que, havendo fato impeditivo não comprovado, tal como é o caso desse processo, há que se atender à suscitação da cláusula econômica, tal como aqui se pede para que se pague o auxílio alimentação aos empregados da Empaer. Eu agradeço e muito a oportunidade e a atenção de Vossas Excelências, desejo um bom dia e um bom dia de trabalho. Obrigado, doutor Bruno. Com a palavra. Eu parabenizo o
nobre advogado, mas antes eu preciso fazer uma distinção. A sustentação foi perfeita, porém não se aplicando ao caso que está Mais próximo um pouquinho. está em julgamento. Por quê? Neste caso específico, não há norma anterior, não há norma coletiva. Então, a citação de casos que a gente já julgou aqui, casos pretéritos, eles estão calcados em acordos ou convenções coletivas anteriores em que havia previsão para a instituição, instituindo esta cláusula, que é uma cláusula que não tem obrigatoriedade legal esculpida em lei, em norma. Então, nesse caso específico, onde não existe uma previsão anterior em norma coletiva, não há como nós, então, estendermos esse benefício, concedermos esse benefício em sede de dissídio coletivo. Então, eu trago as razões minhas, os fundamentos, decisões do TST, de relatoria de alguns ministros da Suprema Corte Trabalhista, e a minha proposição é no sentido já da minha decisão proferida aqui no início, na leitura do meu voto. Senhor presidente, Pois não? eu vou pedir vista, e já adianto que eu, como conciliador desse dissídio, com todo respeito ao voto da doutora Maria Beatriz, mas o Ministério Público realmente trouxe, na época lá da conciliação, trouxe, até o Procurador-Geral do Estado eu tinha convidado, né, para representar o Estado, porque o Estado, afinal, era o pagador, né, e teve presente o Procurador-Geral e mais outro procurador, e o diálogo se estabeleceu e todos falaram, como consta, inclusive, a manifestação do Ministério Público, citada pelo doutor ali, do doutor Bruno, representante do Ministério Público naquela ocasião, e ele diz que, e essa informação do advogado é verídica, as empresas públicas, outras empresas públicas, têm convenção coletiva ou acordo coletivo em que eles aceitam pagar o auxílio alimentação. E por que não paga para a Empaer? Porque a Empaer é uma empresa de pesquisa e que não gera, segundo o Estado, lucro, né? Ela é apenas de pesquisa. Então, como ela não produz, assim, entre aspas, eles resistem em fazer esse acordo coletivo com a empresa. Mas até peço licença para ler a manifestação do Dr. Bruno, representante do Ministério Público, que diz assim: o Estado do Mato Grosso, ao decidir operar mediante empresas estatais, como empresas públicas, que têm uma maior liberdade na gestão da mão de obra, sujeita-se às regras aplicáveis às relações tipicamente trabalhistas. Tem-se assim como válida a criação de direitos por meio de dissídio coletivo, desde que observar os critérios de limite do exercício do poder normativo. No caso, o auxílio alimentação é direito já garantido a várias categorias públicas e privadas, sendo comumente estabelecido em sede de negociação coletiva. Ademais, pela jurisprudência do STF, não se veda o exercício do poder normativo para assegurar direito dos trabalhadores previstos apenas programaticamente na Constituição, como no caso. Então, eu vou, com essa parte, eu vou pedir vistas para apresentar uma divergência formalizada. Seria isso, senhora presidente. Obrigado, desembargador Aguimar. Eu indago se os demais aguardam. Não, só quero me manifestar. Pois não, desembargador João Carlos. Eu estou vendo o doutor Éder ali. O doutor Éder ontem na sessão da turma falou que tinha 30... Desembargador, falar um pouquinho mais próximo, por favor. O doutor Éder ontem na sessão falou que tinha 38 anos de advocacia no Justiça do Trabalho. Esse ano eu completo 40 anos de Justiça do Trabalho. Não como filho de juiz que sou, mas como funcionário e magistrado. Eu vi sentença normativa. A desembargadora Eleonora é muito nova, muito me permita, de forma elogiosa até, muito baby ainda. Talvez o desembargador Tarcísio tenha visto sentença normativa enquanto funcionário lá em Goiás. A gente tinha que datilografar em 7 vias, não raro uma sentença normativa com 50 páginas.
Aqui está falando, e a gente tem que colocar os conceitos muito, muito claros para não se perder na história. Existe poder normativo no Justiça do Trabalho? Existe isso? Porque senão ficam palavras que a história consagrou, mas os conceitos não evoluem. A gente não pode chegar e falar, acabou o poder normativo, e que pena que acabou. Você tem que ter norma pré-existente para que é poder normativo. Então, eu só estou colocando esses conceitos para até o desembargador Aguimar, se puder, me convencer que ainda existe. Porque senão eu vou divergir de fundamentação. E a gente começar a falar, acabou. Não adianta ficar falando bonito poder normativo, sentença normativa, se não tem norma pré-existente. Se não tem norma pré-existente, para que poder normativo? E aí a gente não pode, nos foros próprios, academia, congressos, que eu ainda quero ver um congresso. Eu não morro sem ver um congresso em Peixoto de Azevedo, porque congresso em Natal e Fortaleza é fácil. Mas ainda quero ser palestrante num congresso em Peixoto de Azevedo para falar sobre poder normativo. Ou seja, eu vou no lugar onde não existe congresso para falar de uma coisa que não existe. Mas com essa manifestação, eu aguardo a vista do desembargador Aguimar. Eu peço a palavra pela ordem, senhora presidente, só para trazer luzes aqui, que realmente o parecer do Ministério Público ele é brilhante, mas não me vincula e não vincula essa corte. Mas, em contrapartida, eu trago decisão da SDC, cujo teor é vinculante por força dos artigos 926 e 27 do inciso 5 do CPC. Então, assim, eu aprendi com alguns, um mestre, pelo menos, que eu tenho uma convivência bem próxima, de que num colegiado, principalmente num pleno, eu preciso dar uma segurança jurídica para a sociedade, para o jurisdicionado. Então, com base nisso, eu estou decidindo com todas as razões e fundamentos expostos aqui no meu voto. Não, eu estou divergindo conceitualmente, eu não estou divergindo no mérito, não. Mas conceitualmente eu estou divergindo. Está usando a palavra poder normativo, sentença normativa e coisa e tal, que são coisas que não existem. Desembargadora Eleonora? Eu ia dizer de direito de resposta, mas não é isso, porque foi um elogio que eu recebo com carinho, o elogio, embora nesse caso especificamente não mereça, porque eu estou na Justiça do Trabalho desde 1993. Então, vi e minutei como servidora de gabinete da desembargadora Maria Berenice sentenças normativas. Estudei muito sobre isso para conseguir passar no concurso. E só para, já antecipando a discussão que a gente percebe virá na próxima sessão, eu responderia que sim, que praticamente foi abolido o poder normativo da Justiça do Trabalho na Emenda Constitucional 45, que é de 2004. Então, desde lá que se exige que haja acordo mesmo entre as partes para que a gente possa exercer, para que a gente possa ter algum poder, o mínimo que sobrou depois da EC 45, de disciplinar essas questões. Então, na verdade, atuei por mais de 10 anos ainda na Justiça do Trabalho com as sentenças normativas e, infelizmente, me parece, a minha visão jurídica é de que, sim, já foi praticamente abolida e é por essa razão que eu estou acompanhando integralmente a relatora. Tá, já registra o voto, desembargadora Eleonora? Eu tenho partido da premissa de que quando se trata de um voto que eu tenho convicção, eu prefiro já registrar o meu voto para evitar que na sessão seguinte, se por algum motivo eu não puder participar, que haja alguma dificuldade de quórum. Então, como nesse caso estou convicta do voto da relatora, já registro o meu voto. Senhor presidente, posso ter a palavra novamente? Com certeza, vice-presidente. Eu entendo, diferentemente da colega, o poder normativo da Justiça do Trabalho não acabou. O que se exige é a concordância das partes para ingressar com a negociação para a Justiça do Trabalho. Inclusive,
as empresas têm aceitado, quando são chamadas na justiça aqui para mediar um acordo, a partir dessa mediação, e que a empresa inicialmente aceitou para mediar, ela já concordou, né? Se não der acordo, é claro que o Poder Normativo da Justiça do Trabalho vai entrar, né? E aqui, nesse caso, se não tivesse, por exemplo, se o voto da doutora Beatriz prevalecer, ou se não prevalecesse, é claro que poderíamos estabelecer regras para determinar que a Empaer pague o auxílio alimentação, e pelo Poder Normativo. O fato dela tentar negociar, aceitar a negociação perante o Judiciário, já é indício de que ela aceita, caso seja fracassado, que ela aceita o Poder Normativo da Justiça do Trabalho. É isso que o processo vem concluído para a gente fazer. E quantas vezes a gente não regulamentou aqui? Não está em dúvida o Poder Normativo da Justiça do Trabalho, que prevalece. O problema só foi que colocou constitucionalmente uma conciliação das partes para que se ingresse na Justiça. Né? Estando conciliadas, mas as partes, agora os sindicatos, estão usando dessa alternativa de pedir a mediação. Quando a empresa aceita a mediação, ela praticamente aceita também que não haja mediação, que a Justiça regulamente. É esse o meu entendimento. O Poder Normativo da Justiça do Trabalho está em pleno vigor, com apenas essa restrição de que há necessidade de ter um acordo para se entabular ou a conciliação, e não havendo conciliação, que a Justiça regre. É dessa forma que eu entendo. Por isso que estou pedindo vista, porque eu vou divergir nesse sentido. Ok, obrigado, desembargador Aguimar. É interessante que no voto da desembargadora Beatriz, ela traz uma vinculação com as decisões superiores, com os precedentes. E com essa nova cultura, né, transformadora de construção do julgado a partir dos precedentes das cortes superiores, até a definição de direito, ela sai daquela parte romântica que a gente tinha no mundo acadêmico, né? E a gente pode até dizer que a definição hoje, numa dimensão pragmática, direito é o que o Supremo disser que é. Direito é o que o TST disser que é direito. E se a gente não obedece os precedentes vinculantes, o TST não obedece os precedentes vinculantes do Supremo, os tribunais não obedecem os precedentes vinculantes do TST, juízes de primeiro grau também não vão observar as decisões do nosso tribunal e, pior, a sociedade não tem por que respeitar as decisões dos juízes de primeiro grau. Então, é muito importante essa cultura do precedente que a sociedade brasileira está adotando agora, e por isso que eu vejo que a decisão da desembargadora Beatriz, independente da convicção pessoal dela, que ela geralmente traz aqui o direito como ele é, né, como ele está desenhado no nosso sistema jurídico, e muitas vezes até contrariada internamente, mas cumprindo o dever, né, de compromisso que ela fez quando assumiu o cargo de magistrada, de cumprir com a Constituição, com as leis da República, com os valores e regras e princípios, né? Então, eu acho que é muito bonito o debate, e eu acho que na próxima sessão nós vamos ter mais debate ainda sobre o tema. Muito interessante o que traz o desembargador, né, Aguimar, que enriquece a visão do Ministério Público. E o direito é isso mesmo, né? Essa discussão toda, a brilhante sustentação que trouxe aqui o advogado. Né? Mas aí eu indago aos meus pares se mais alguém quer deixar registrado ou aguarda a vista do desembargador. Aguarda? Então, tá. Então, só registra. Desembargador João Carlos já vai deixar registrado o voto? Não, aguarda. Aguarda também, tá? Desembargadora Eleonora já deixou registrado.